Salve, salve galera, muito boa noite a todos. Está na hora do nosso encontro diário aqui no canal Detetives Vascaínos, com muita informação, muito jornalismo, muita coisa ligada ao Vasco. O Vasco hoje apresentou oficialmente o Fábio Carrilho e iniciou assim o processo dos anúncios dos seus primeiros reforços. Eu vou te contar detalhes da coletiva do novo treinador do Vasco, que foi marcada pela sinceridade. Vou falar das chegadas dos novos reforços, dos próximos que serão anunciados e de como andam as movimentações nos bastidores por mais nomes, pois o Vasco segue em tratativas no mercado mesmo diante dos obstáculos financeiros que vem se deparando. Então, te convoco aqui para deixar o like, compartilhar o conteúdo, dar aquela moral que só você sabe dar e deixar o nosso canal no topo da plataforma. Vem comigo nessa e me acompanhe até o final. Bom, meus amigos, hoje foi um dia de novidades do Vasco. Já era esperado, né? Acho até que demorou muito, porque a expectativa é que ontem, segunda, o clube começasse a anunciar os seus primeiros reforços. Mas, na verdade, por questões burocráticas e clínicas, a situação não foi consumada. E ela, com isso, só aconteceu hoje através dos anúncios do volante Tietê e do goleiro Daniel Fuzato. Ambos chegam ao Vasco num contrato por 2 temporadas até dezembro de 2026, já que as assinaturas aconteceram agora no final de 2024. Fuzato, 27 anos, estava defendendo o Eibar da Espanha e o Vasco ainda conseguiu ficar com 75% dos seus direitos econômicos. Vem para a reserva do Léo Jardim. Já o Tietê é o mais conhecido, volante campeão por Palmeiras, Atlético e recentemente Botafogo. Aos 32 anos, o jogador ficou livre após o Botafogo não renovar o seu contrato e viu no Vasco a possibilidade de se manter no Rio de Janeiro, onde já está adaptado. Tem uma ótima relação com o presidente Pedrinho e mais alguns atletas do elenco. E a história do Vasco também fez o jogador se aproximar ainda mais do clube e acertar assim o seu contrato. Amanhã estão previstos aí os anúncios do Lucas Freitas e do Lucas Oliveira, né? A dupla dos Lucas. Eles finalizaram a situação contratual mais tarde e, por isso, serão os últimos do pacote a serem oficializados. Lembrando que, mesmo sem o anúncio, todos já vêm treinando desde ontem no clube junto com o grupo principal. Mas o assunto que mais deixou evidente o cenário do Vasco hoje foi a apresentação do novo comandante, o técnico Fábio Carrilho. No início da tarde, ao lado do diretor executivo Marcelo Santana, o Carrilho foi apresentado e pôde assim expor suas ideias, explicar melhor a sua chegada ao Vasco, seus planos táticos e muito mais. Aliás, quem assistiu à coletiva viu um treinador jogando aberto, demonstrando muito sinceridade nas palavras, né, e leitura do elenco. Mas antes da gente pontuar algumas situações sobre esta apresentação do Carrilho, vamos ouvir o próprio treinador. Pincei aí os pontos principais onde o Carrilho fala da aceitação do convite do Vasco, da sua leitura sobre o elenco atual, quais os focos do Vasco no mercado e no fim, ainda deu tempo de abrir o jogo no tocante a reforços, destacando aí algumas negativas sobre jogadores sentados e confirmando nomes que realmente o Vasco procurou e segue procurando. Então, ouça aí. Estava muito perto de sair fora do país novamente, tá? Para o mundo árabe, estava conversando com alguns clubes ali e quando surgiu essa possibilidade eu travei tudo e falei, pô, vamos esperar para ver até onde vai. Então as conversas foram durante uns 5 dias, começa no domingo e termina na quinta, né, na quinta noite. Mas foi assim, sempre falando com meus empresários que começaram as conversas, tive reuniões com os diretores, mais diretamente com o Marcelo e com o Felipe, até para entender, que eles me conhecer melhor ainda do que eu penso do grupo, que eu poderia falar do Vasco. Então, mas assim, a partir do momento que surgiu essa possibilidade, eu travei qualquer possibilidade de sair, segurei o máximo até realmente esperar fechar com o Vasco. E, assim, muito feliz por essa oportunidade. Praticamente o primeiro trabalho fora do estado de São Paulo. Fiquei 21 dias no Atlético ali, 7 jogos, onde não trabalhei, essa é a verdade. E agora começar o trabalho numa equipe desse tamanho, com jogadores e já começar a dar sua ideia para aquilo que você acredita, para mim vai ser muito importante. E mais uma vez, muito feliz por essa oportunidade. O clube tem trabalhado, eu já considero um elenco forte, né, principalmente com a volta de alguns jogadores do departamento médico, no caso de Jair, Paulinho, que já voltaram no final do ano passado, o Adson, que daqui um pouquinho está de volta, o próprio Estrela. Talvez fuja algum nome aqui nesse momento, mas já tem os reforços mesmo dentro do Vasco, com a volta desses jogadores.
e estamos trabalhando ali quietinho com a diretoria aí para que chegue mais alguns jogadores para potencializar esse grupo que eu já considero forte. Hoje é a busca por um zagueiro e jogadores que atacam profundidade, jogadores de velocidade, jogadores de lado. É um grupo, por suas características de ter muito a bola no pé, de vir buscar jogo, e a gente está buscando jogadores que agridem mais espaço, que levem a linha defensiva para trás, né? É claro que com o trabalho a gente pode melhorar esses jogadores que nós temos, mas o ideal é ter jogadores com essa característica aí para que possa incomodar mais o adversário. O Balbuena tem contrato na Rússia e os russos de cara já descartaram essa possibilidade. O Pedro também foi um jogador que eu lancei ali no Corinthians, ele sobe em 2015, em 2017 ele joga bastante comigo, eu não sei como é que está essa situação do Pedro, né? Do Balbuena está descartado, do Pedro eu não sei como que está, e do Samir ainda não foi falado. Maurício Lemos também é outro nome que a gente tem falado aí, estamos aguardando alguma definição. Como vocês puderam ver aí, o Carrilli deixou claro que o Balbuena não tem a menor chance de pintar, e para você que me assiste diariamente aqui, não é surpresa alguma, né? Na primeira e única vez que um dos representantes do jogador me respondeu, ele foi bem claro que a falta de grana do Vasco era sim um empecilho para essa negociação seguir. O Balbuena segue no clube russo, embora o Carrilli tenha ligado para o jogador e tentado a sua contratação. Mas é muita grana envolvida, meus amigos, e o Vasco não vai gastar mundos e fundos no único jogador. Quem sabe em julho ele pinte aí por aqui na próxima janela. E o Carrilli deixou claro aí também que sequer o nome do Samir foi comentado por lá, e que está aí no compasso de espera da situação do Maurício Lemos. Para não perder o foco, eu vou deixar esse assunto do Lemos e outros reforços mais para o final do vídeo. Vamos focar ainda no que o Carrilli disse na coletiva, né? O técnico foi perguntado se realmente tinha uma preferência pelo esquema 4-2-3-1 e se pretende implementar isso no Vasco. Ele deixou claro que é um apreciador do esquema, mas que não há definição quanto a isso. Segundo ele, não é um engessado, ele respeita o elenco que é oferecido a ele e lembrou que teve conquistas também no 4-2-4, com 2 meias por dentro. E ele acredita inclusive que o 4-2-3-1 seria uma formação interessante, caso haja aí jogadores para dar equilíbrio ao time. Mas está aberto essa situação. Inclusive, em mais de uma oportunidade, ele mencionou, né, a possibilidade de usar isso aí no Vasco, dos 2 meias atacantes, como referência no ataque. Sobre a forma de montar equipes muito defensivas, ele se defendeu, alegando que recebeu esse status lá no Corinthians, porque o time que tinha em mãos tinha características desse estilo de jogo, que fosse mais fiel à marcação, mas não se considera um treinador retranqueiro. Em relação à leitura do elenco, afirmou que o grupo, apesar da necessidade de reforços, tem qualidade suficiente para valorizar a posse de bola, ter controle de jogo e explorar a qualidade aí individual de alguns atletas, independente do esquema utilizado pelo time. E se mostrou antenado no Vasco, viu? Disse que independente de qual time estava, ele sempre acompanhava o clube e fazia suas anotações, tanto que notou algo preocupante com o que aconteceu nos últimos anos em relação ao sistema defensivo da equipe, do fato da zaga ser uma das mais vazadas, e ele espera melhorar o sistema defensivo com a tática que vai adotar na equipe. Em relação a Coutinho e Payet, deixou claro que gosta sempre de contar, né, com os melhores jogadores do seu time e que para poder utilizá-los vai esperar aí a conclusão, né, dos reforços em relação ao grupo. Mas já adiantou que não vê Coutinho e Payet como pontas e como jogadores de lado, né? Sobre o Coutinho, por exemplo, ele considera como um armador. E essa deve ser a tendência dele, a tônica dele no Vasco. Enfim, foi uma coletiva marcada pela sinceridade nas palavras, tanto que ele acabou falando abertamente das negociações em andamento, de alguns nomes tentados, das posições que o Vasco busca no mercado, como zagueiro e atacante de lado, e pareceu estar mesmo antenado com o que aconteceu com o Vasco no ano passado. E ciente dos problemas crônicos do elenco. Agora, se vai dar certo, só o tempo vai dizer, até porque a gente precisa separar o discurso do lado prático, né? Pelo lado das palavras, muitos torcedores gostaram do que foi dito pelo Carrilli. Agora, veremos como fica isso tudo aí, ó, nas 4 linhas, porque o técnico vem de um trabalho muito ruim no Santos, em plena Série B, mesmo conquistando o acesso. E já chegou aqui com uma certa desconfiança. Muitos até consideram que o técnico chegou com prazo de validade do Vasco. Então,
Tá na hora do Carille provar e calar os seus críticos. A torcida vascaína tá de olho. Vamos ver aí como vai ficar essa montagem do elenco. Por hora, tá devendo. E você, o que achou da coletiva e das palavras do Fábio Carille, hein? Então, ó, comente e participe. Bom, agora vamos fechar falando das movimentações do Vasco no mercado. O Carille disse: o Vasco está procurando zagueiro e homens de lado, mas o cenário segue indefinido. O clube já recebeu não aí pelo Balbuena, ainda segue distante em relação a números pelo Coelho, lá na frente, e hoje os dois nomes que ainda têm chance em pintar são o zagueiro Maurício Lemos, do Atlético Mineiro, e do atacante Wanderson, do Internacional. Ambos sem oportunidades em seus clubes, que nutrem aí um novo desejo, né, de ter um novo clube para voltar a jogar. No caso do Maurício Lemos, o Vasco já levou um não do atleta no meio do ano e pode até receber uma outra negativa, já que o Peñarol do Uruguai está muito em cima do jogador e tenta mexer aí com o lado emocional para ele voltar à sua terra natal. Ele, inclusive, é torcedor do clube e é um pedido expresso do técnico Diego Aguirre. Notícias que vêm lá do Uruguai tratam a situação bem encaminhada. Bom, hoje eu procurei um dos seus representantes, novamente, o italiano Federico Pastoretti, mas ele me pediu que eu procurasse o sócio dele, o Cláudio Fiorito, brasileiro, e que está à frente dessa negociação do Maurício Lemos. Busquei até entrar no ar um retorno do agente, mas até agora, zero retorno. Há uma expectativa que até o final desta semana o Maurício Lemos bata o martelo junto com o seu staff e defina aí um clube que quer jogar em 2025. O Atlético Mineiro não se opõe à sua saída, inclusive já há um acordo verbal com o Vasco para a liberação do atleta. O Atlético não se opõe em nenhum momento aí à transação. O Vasco precisa sim avançar junto ao seu staff e ao próprio Lemos para confirmar a contratação. Há um otimismo por parte do Vasco, mas futebol, meus amigos, só tem algo certo quando se assina. E por hora nada assinado. Então vamos esperar aí, as próximas horas serão importantes. Em relação ao Wanderson, a situação já é um pouco diferente. O jogador quer voltar a ter mais minutagem em 2025, vê com bons olhos aí uma possibilidade de saída para respirar novos ares. Mas aí é o Internacional que está brecando mais o negócio, porque a princípio só permite a saída mediante compra, né? Pode até emprestar, mas desde que tenha uma opção obrigatória aí de comprar o jogador. E a gente sabe que o Vasco está sem grana, não tem muita coisa a oferecer. E por isso segue aí as tratativas, né, visando um denominador comum. Mas também o Vasco segue vasculhando o mercado em busca de outras oportunidades. E certamente novos nomes vão pintar aí em breve. Mas repito, não acredite em qualquer fonte que diga que o Vasco está interessado em A ou B. Tem muita fonte aí que só quer engajar e com muita desinformação. Então, ó, siga filtrando aí os seus veículos. Bom, galera, por hoje é só. E amanhã tem mais trabalho pela frente. A você, meu muito obrigado, um grande abraço e até lá.